dependendo da situação do solo e de umidade, você encontra outras vegetações. Tá? Então é isso que ocorre em Bauru. Tá? Então aqui não é só transição, não. Tá? A gente tem vegetações definidas mesmo dentro do poço, e quem define isso é o próprio solo. Tá? O Vinícius vai estar passeando com vocês na trilha, e ele vai mostrar bem claro. Aqui é legal a trilha nossa porque marca assim, né? Um tipo de vegetação, você sai e você está na outra. Assim. É bem diversificado. Né? E... onde está? Estava no Jardim Botânico. O Jardim Botânico é importante na conservação, visão europeia de jardim. Aí o foco é regional, né, que nem eu estava falando. Mas assim, não me impede, por exemplo, se eu quiser, quando eu estiver formando o nosso arboreto, que é a coleção de árvores, de a gente ter lá, sei lá, a seringueira, para ele poder abordar a importância histórica, econômica que teve essa espécie no nosso país. Não tem problema, né? É um aspecto cultural da nossa economia, é interessante, mas o nosso foco não é ela, mas a gente pode ter também. Né? Então a gente procura focar sempre o que tem de regional, né? Sempre conservar o que a gente tem em Bauru e no máximo na região, assim, certo? Esse é o nosso foco. Então, como eu falei, lembrei onde eu estava. O Jardim Botânico seria importante mesmo que não tivesse estrutura nenhuma, né? Mas já que existe, então deixar ela tão importante quanto é o próprio Jardim Botânico em si já. Então, todo o foco da minha gestão aqui no Jardim Botânico tem sido essa, estruturar o Jardim Botânico com novas coleções. Por exemplo, hoje aqui a gente está fazendo nosso centro de educação ambiental, tem um lago que vocês vão ver lá de cima que vai ser a nossa coleção de plantas aquáticas, um outro recinto que vai ser construído para a coleção de bromélias nossa, estão fazendo um novo viveiro lá em cima. Então o trem pode ficar pegando fogo aqui. Né? A gente vai ganhar muita estrutura e o Jardim Botânico vai ficar bem interessante. Né? Mais do que já é se não tivesse nada, eu costumo falar isso. Né? O Jardim Botânico, só pela reserva em si que tem, ele já é importante. Se o município já conservasse isso, já seria importante. Mas já que nós estamos aqui, vamos trabalhar e deixar mais legal ainda. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Tá? Essas plantas que vocês fazem no orquidário, na bromélia, vocês plantam depois aí ou só para coleção? Ou é vendido? Boa pergunta. Então assim, essas plantas a gente planta. O intuito do Jardim Botânico, gente, é conservar a espécie. Né? Por exemplo, então, vou conservar a cirlei, ela. Só que assim, se houver necessidade depois de uma área que a gente for recuperar e a gente tiver certeza que a cirlei pertencia àquela área, a espécie dela, a gente pode pegar uma mudinha da cirlei e reintroduzir naquela área. O intuito de conservar não é à toa, conservar a planta só para falar que tem. Porque quando você fala coleção, dá a impressão que apenas colecionamos as mudas lá, né? Entendi. Não entendi. Como é que é? A coleção é para você, não é para Não, mas quando você faz o orquidário, tem uma coleção de várias mudas lá. Então a coleção que a gente imagina é uma coisa que é para ficar lá, né? Não é para tirar, não é para remover de lá, né? Então, o remover é se tiver um trabalho conjunto necessitando daquilo. Você entendeu? Por exemplo, para ficar mais fácil. Isso tudo que vocês estão vendo essas árvores, quando tem árvore aqui com plaquinha, é que ela pertence à nossa coleção. Né? Então, se eu tenho várias árvores, o que eu faço? O meu viveiro está precisando de produzir mudas para a gente poder recuperar uma área degradada. Entendeu? Então, aquela coleção que eu tenho está servindo, né, as sementes vão servir para eu recuperar aquela área. Já tem uma função a coleção. Entendeu? Então, é comum nos jardins botânicos ter coleções de árvores também. Né? Então, tem todo um conceito de você montar a coleção, você ter variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Ó, a cirlei pertence à espécie. Qual espécie? É espécie boa. Extinção. Não, espécie boa. Praga. Duas pessoas pertencentes à mesma espécie, mas elas são completamente diferentes uma da outra. Isso é variabilidade genética. E isso é importantíssimo para a sobrevivência da espécie. Né? E em plantas também isso tem que existir. Por isso que quando a gente vai montar uma coleção, a gente não chega, por exemplo, aqui está cheio de cirlei, aí eu pego 5 plantas igual a cirlei e levo. Não, eu pego uma cirlei que eu encontrei aqui, eu pego uma cirlei que eu encontrei lá no final do município, para tentar pegar uma variabilidade genética da espécie da cirlei. Né? Para eu ter um pool genético na minha coleçãozinha lá, guardado. Né?
para ter troca entre elas, para eu produzir uma quantidade de sementes com variedade genética interessante. E essas orquídeas, vocês têm um banco genético mesmo, assim, tipo assim, um DNA delas, Não. informaticamente? Não. Ou é só a muda mesmo? É só a muda. Ah, tá. Até o histórico dela, tudo, né? Isso. A gente, na verdade, esse espaço em especial, ele foi feito com a doação de uma coleção. Né? Quando você recebe a doação de uma coleção de um colecionador que não é um jardim botânico, normalmente ele não vai ter uma informação tão rica como a gente quer. Né? Ele só está preocupado em ter a espécie, cultivar ela adequadamente, mas não aquelas informações que a gente quer. Então tem muita planta ali que a gente não tem informação. Mas por que a gente cultiva? Porque como a gente é aberto ao público, o público gosta de enxergar coisas bonitas. Né? Então, para quando dá flor, a gente tem que agradar, né? O público. Então a gente mantém essa espécie, aprende com essas espécies também, porque a gente tem plantas ali que foram coletadas, que a gente tem procedência, tudo, e assim a gente conserva elas também. Né? Então, no caso especial do orquidário, foi a primeira coleção do Jardim Botânico, mas não é todo ele com essas informações que a gente tem. Tem parte da coleção que tem essas informações. E outras foram doações, né? Ó, igual você ganhar um cachorrinho sem pedigree. Entendeu? Você não sabe de onde que veio, quem é o pai, quem é a mãe. Mas é bonito o cachorro. É bonito. Mansinho, Agora, quando você compra um cachorro com pedigree, vem uma ficha descrevendo tudo. Isso que eu perguntei, porque a gente vê sempre assim na National Geographic, as coisas, eles têm lá o DNA da planta desde... Então, como existem surgiu plantas tudo, que né? estão sendo feito isso, né? Principalmente as plantas de Até interesse tem econômico. aquele... Não foi feito no Canadá, lá uma reserva das sementes de todo o planeta, subsolo, ter clima climatizado, tudo para a semente ficar Acho que eternamente. talvez, assim, aqui Será a gente que não aquilo tem a datação do DNA ali, a informação do DNA. Mas a conservação do material genético é uma forma de conservar o material genético. A própria planta. É a própria planta, é o recurso É genético. o genético. Né? Então, assim, a gente não tem as informações lá. Esse é o DNA dessa planta. Essas informações registradas. Mas tem a Mas a gente tem o Tem a material matéria-prima. na forma viva. Né? Então essa é uma forma que a gente chama até, inclusive, de conservação ex situ, né? Que é a conservação fora do ambiente natural da planta. Acho que são os viveiros, os laboratórios. Porque na última oficina que nós tivemos com o engenheiro Eliel, né, sobre a arborização urbana, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que as árvores têm vida e tudo que tem vida tem um período de vida. Então ela vai morrer um dia. Então essa coleção eu acho muito importante, porque você tem que pensar também se acaba pegando fogo numa parte. Se você não tiver uma coleção com a espécie, pode ser extinta, né? Qualquer espécie. Seria algo para documentação e também um material de reserva para reintrodução. Olha o que aconteceu no Instituto Butantan. Aquilo foi criminoso, minha Nossa Senhora. Então, se você Chorei pensar quando eu vi a reportagem. E eles tinham uma coleção, mas não de plantas, né? De répteis. Coleção viva de répteis. Todo mundo morreu lá, né, praticamente. Salvaram muito pouco. Pessoal, então o Jardim Botânico, para alcançar isso que ele quer, que é a conservação de plantas, né, ele não só conserva plantas, então ele conserva ambientes naturais, em ambientes artificiais, tem um trabalho de educação para a parte de conscientização, tem trabalho de pesquisa, né, porque a gente precisa conhecer para poder conservar também. Então, para a gente conhecer a nossa flora, como é que a gente cuida daquela planta para ela sobreviver, tem todo um trabalho envolvido por trás. Então é um trabalho bem rico, bem interessante e que vocês vão agora, através dessas incursões que a gente vai fazer, vocês vão poder conhecer um pouquinho desse trabalho e o que a gente anda fazendo aí para conservar essas plantas. Tudo bem? Vamos nessa? Quer fazer algum comentário? Acho que ao longo da visita a gente pode ir Obrigada, gente.